Fala meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu vim falar para vocês desse carro, pioneiro dos carros híbridos, Toyota Prius. Ele foi pioneiro e também é o carro mais vendido atualmente aí dos híbridos. Primeiro vamos falar um pouco da história dele. Esse carro surgiu em 97, quando começou-se a falar bastante de questões climáticas, que o carro precisava reduzir o consumo de combustível, somente dos combustíveis fósseis. Foi aí que a Toyota começou a investir nesse carro e aí foi o primeiro híbrido em massa vendido no mundo. Foram feitos vários aperfeiçoamentos até chegar atualmente na quarta geração. Esse carro aqui é o representante dessa geração. 2015 e 2016, que foi realmente quando ele surgiu essa geração aí nova, com grandes melhorias em relação à terceira. Houve ganhos, principalmente na parte de bateria, na parte do gerenciamento de todo o sistema elétrico, híbrido, né? Realmente o carro acabou melhorando, principalmente a confiabilidade. A terceira geração já era bem confiável, mas conseguiram melhorar o que já era muito bom. A terceira geração, então, veio aqui para o Brasil em 2013, foi muito utilizado em táxi, principalmente no começo, para o pessoal testar, ver se realmente o carro era bom, se o carro ia ser bem eficiente ou não. O pessoal acabou gostando e ele acabou sendo vendido aí para várias pessoas. No começo foi um pouco difícil a venda dele, porque o pessoal tinha um pouco de receio, tecnologia nova, será que ia dar problema? Não. Mas aos poucos as vendas dele foi aumentando, principalmente em 2018 ali ele teve uma venda boa. Porém, com o tempo, é um carro que foi caindo um pouco de esquecimento, principalmente quando veio o Corolla híbrido, né? Porque na verdade a intenção da Toyota, como ela sabia que o Toyota Corolla é um carro muito vendido, ela acabou preparando, mostrando, fazendo uma série de eventos com o Prius, mostrando a nova tecnologia, que é uma tecnologia confiável, para já preparar para quando lançasse o Corolla híbrido, o pessoal realmente gostar e comprar. E foi o que realmente aconteceu, o pessoal gostou bastante. As vendas dos híbridos do Corolla representam uma boa porcentagem dos carros vendidos, aí dos Corollas vendidos. Então realmente deu bastante certo. Porém ele é híbrido, o Corolla, e esse daqui não é híbrido, esse aqui é apenas a gasolina. Falando um pouco aqui do design desse carro, ele é o estilo liftback. O que seria liftback? Ele tem três partes bem definidas, que seriam a parte aqui do motor, a parte do habitáculo e a parte traseira, que seria do porta-malas. Mas ele é diferente de um sedã porque quando você abre o porta-malas, ele leva o vidro junto, por isso que seria o liftback e não um sedã convencional. Esse carro ele tem um design bem agressivo, porque na verdade o objetivo dele é você ter um baixo coeficiente aerodinâmico. Na verdade ele só tem 0,24. O melhor design que a gente tem que se assemelhar a uma gota, que seria a parte da frente maior e aqui ele vai formando um bico. Realmente o que aconteceu, o design do teto ele tem um design caído bem levemente, bem como as laterais aqui. Então realmente conseguiu-se uma boa performance do carro, uma boa redução de consumo, não só pelas questões híbridas, mas sim pelo design também, que acaba colaborando bastante. Aqui na parte da frente a gente tem todos os faróis do carro, eles são em Full LED, né? A gente tem o DLR aqui, farol como se fosse um triângulo duplo, farol de blende em LED, só a seta aqui não é em LED. Já a parte aqui do capô ele forma como se fosse um nariz, juntamente com o logo da marca. E o capô com bastantes vincos, né, que acaba ajudando aí, deixa o design um pouco mais agressivo, além de ser aerodinâmico, como a gente já havia falado anteriormente. Aqui debaixo do capô, então, a gente chama manta acústica. Infelizmente ainda utiliza a serrareta, não utilizam aqueles amortecedores que é muito comum nesse nível de carro. Mas faz parte, então é perfeito, né? Do lado esquerdo a gente tem o motor híbrido, temos a parte elétrica do carro, e do lado direito nós temos a parte a combustão. Começando aqui então pelo motor a combustão, a gente tem um motor bem tecnológico, moderno, ele utiliza tanto o cárter, quanto o bloco, quanto o cabeçote, tudo totalmente em alumínio. Ele utiliza comando de válvulas variáveis, é o VVTi da Toyota, motor 1.8. Ele gera 99 cavalos a 5.200 RPM e o torque dele máximo aí é de 14,5 e ele vai chegar a ser entregue aí em 3.600 RPM. Então é um motor aí eficiente, porém ele não utiliza o ciclo Otto como é convencional na maioria dos carros, ele utiliza o ciclo Atkinson. O que seria esse ciclo Atkinson? É um ciclo que ele, ao contrário do Otto, como funciona o Otto primeiramente? O Otto ele tem as 4 fases, que seria a admissão, compressão, expansão e escape, todos eles têm ao mesmo tempo. Já o Atkinson, ele tem como objetivo você ser um motor que consuma menos, ou seja, o tempo de compressão dele é menor do que o de expansão acaba sendo maior. Qual o problema disso? O carro não fica tão eficiente em baixas rotações, ele se torna muito eficiente a partir de 3.000 RPM. Porém, como ele é um carro híbrido, no começo ele sai com a parte elétrica, que vai dar
as rotações iniciais, depois ele entra com a parte da combustão, quando já está a 13.000 RPMs, com a eficiência máxima dele. Com isso você consegue uma economia muito grande de combustível comparado com um ciclo Otto. Ou seja, você vai ver esse tipo aqui de ciclo apenas em carros híbridos. Raramente você vai achar num carro totalmente a combustão usando isso daí. Focando aqui na parte elétrica, então, a gente tem um motor aí que ele gera 72 cavalos e ele tem um torque também de 16,6 kgfm. Normalmente o torque aí ele chega nas primeiras rotações, é praticamente instantâneo. Então o carro não tem contagiros para parte elétrica, então a gente não costuma falar, normalmente fala-se como se fosse instantâneo, mas na verdade são nas primeiras rotações aí. Esse motor aqui da parte elétrica, se você somar a potência dele de 72 cavalos com 99 da combustão, ele vai dar 171. Na verdade esse carro ele tem 122 cavalos. Raramente você vai achar um híbrido que ele soma os dois. Por quê? O elétrico ele é muito eficiente em baixas rotações principalmente, e a combustão ele é mais eficiente em altas rotações. Então o pico deles de eficiência nunca batem exatamente na mesma rotação. Por isso acaba dando essa diferença. E por isso que quando você liga o carro, ele vai sair na parte elétrica primeiro, depois entrar a combustão. Como funciona? Se a bateria tiver até 20%, você ligou o carro, vai parecer que nada está ligado porque só está o elétrico. Porém, se ele tiver abaixo de 20%, aí a combustão já entra imediatamente. Pessoal, então aqui no pneu a gente tem pneus 9565 R15, né, rodas aí de 15 polegadas. Ele tem a calota integrada à roda. Qual o objetivo disso? O objetivo, na verdade, é reduzir o arrasto. Tanto que o desenho da roda e da calota são bem parecidos, na verdade são os mesmos. Né? Toyota utilizou esse recurso, pouco vistos aí em outros carros. Os retrovisores também eles ajudam na aerodinâmica, eles são recolhíveis quando você alarma o carro. A gente tem aqui a antena de teto, esquema estilo barbatana, também focado sempre aí na aerodinâmica do carro. Traseira a gente utiliza o mesmo pneu da frente, porém utiliza um freio a disco sólido, enquanto na dianteira a gente utiliza freio a disco ventilado. Traseira tem um design bonito, eu particularmente gosto bastante, principalmente dessa luz aqui da lanterna, ela forma um design bem interessante, principalmente quando você está de noite. As luzes são totalmente em LED, né, apenas os piscas que não são. A gente tem o estilo liftback que eu falei para vocês, né? Então a tampa do porta-malas aqui ela abre junto. Um negócio interessante visto aqui pela lateral da porta é que a porta, ela na verdade, o principal dela, a parte básica dela é essa daqui. Então essa parte aqui é plástico, essa é plástico e aqui é um vidro para facilitar a visualização do carro. É bem interessante, forma um design bem bacana, bem robusto. A gente abre o porta-malas, aquele esquema de cortina de corrente, então você puxa aqui, ela recolhe e você tem um porta-malas de 412 litros. Ele é todo bem acabado, todo forrado. E a gente tem aqui na parte de baixo o step, que é um step convencional, igual o que está rodando, ele não é um step temporário. Para as versões a partir de 2020, ele começou a vir com step temporário, né, e aí fez com que o porta-malas passasse de 412 litros para 442 litros. Acabou rebaixando um pouco aqui a parte de baixo do carro e você ganha um espaço a mais aí para suas bagagens. Negócio muito legal desse estilo aqui liftback é porque você também tem uma abertura de porta-malas muito boa. Você tem um porta-malas relativamente grande, porém não fundo, e você consegue colocar objetos volumosos tranquilamente. Vamos ver como ele é o carro por dentro. A gente abrindo aqui, tem uma porta bonita, bem acabadinha. A gente tem soft touch apenas nessa parte aqui, o resto é plástico. É um plástico bem acabado, com texturas diferentes, aqui inclusive uma textura bem melhor, né, mais macia. E a gente consegue perceber bastante, por ser um carro realmente japonês, é fabricado no Japão, que a parte construtiva dele acaba sendo até melhor. Eles empregam materiais melhores, né? Bom, espaço aqui para a cabeça. Meu cabelo aqui ele fica no limite, na verdade, até por questão, pela questão aerodinâmica, o teto acaba descendo bastante, né? Então aqui atrás, eu que tenho 1,80 m, acaba ficando meio prensado aqui, né? Se eu ficar realmente com as costas retas aqui, prende bastante. Para as pernas aqui, super tranquilo, 4, 5 dedos, tranquilo. O assoalho do carro não é tão ruim quanto os carros elétricos, porque realmente um carro elétrico aqui, o assoalho
acaba sendo ele levantado e aqui o grau para a perna ficar ruim. Não é o que ocorre com esse carro. Poderíamos ter saída de ar condicionado aqui atrás, mas não temos, apenas uma tomada 12 volts, talvez pelo carro ser projeto, né, até o modelo esse 2015-16 não se pensavam tanto ainda em um USB, né. Aqui a gente tem dois portas-revistas, um atrás de cada banco, uma luz que ajuda bastante quando a gente tem crianças, e a gente também tem alças aqui no teto. O interessante, tem alça no teto até pro motorista, tem para os 4. Raro de se ver, né? Normalmente a gente vê aí nos 3 ou na Volkswagen, não vê em nenhum lugar. A gente tem um banco aqui bem acabadinho, bem ergonômico também, gostei bastante. Ele acaba ficando bem confortável. Temos os Isofix, encosto de cabeça para os 3 ocupantes, como é já obrigatório por lei. E também a gente tem um cinto de 3 pontos para todo mundo aqui atrás. Temos aqui o apoio de braço também, com os porta-copos. Nessa parte aqui de baixo ela não é lisa, então isso ajuda bastante, né? E toda essa parte aqui macia, bem confortável. Aqui atrás as pessoas vão bem confortáveis, tirando espaço realmente para a cabeça. Vamos ver como o carro aqui na parte interna. A chave é presencial, então só pegar a maçaneta aqui, na verdade a gente precisa puxar, ele já reconhece e abre a porta do carro. O retrovisor já estava rebatido, ele volta à posição normal. A porta ela tem um bom acabamento, algumas partes são macias ao toque, outras não, porém bem texturado, um painel de porta bem bonito. A gente tem Black Piano só nessa parte, aqui a gente tem os comandos do vidro elétrico, para travar e destravar a porta, travar para que a criança não mexa nos outros vidros, e aqui a gente tem os comandos do retrovisor. Agora entrando aqui no carro, a gente tem um espaço para a cabeça muito bom, né? Ele não bate, aqui é tranquilo, eu tenho 1,80 m, tá bem de boa. A gente tem a regulagem aqui do volante, tanto de altura quanto profundidade. Não é aquele volante que ele despenca, né? Ele acaba sendo suave em relação a isso. Bom, vamos ligar para mostrar aqui em relação ao banco. Em relação ao assento, a gente tem um controle elétrico da parte da lombar. Então ele aproxima e distancia aqui para você regular a sua lombar. Ajuda bastante isso daí, acaba melhorando bastante o conforto. Aqui você consegue subir ou descer o banco, né? Tem essa regulagem. E esse último, a regulagem do encosto. Você consegue trazer para mais perto ou mais longe o encosto do banco. Então aqui a gente tem um volante bem acabado, ele é totalmente em couro. Desse lado a gente tem as opções do rádio para você atender o telefone, bem como o trip. Desse outro lado aqui a gente tem as opções do computador de bordo, que a gente pode mexer nelas. Quando a gente vem aqui para o canto, a gente tem um botão para a gente regular a intensidade da luminosidade aqui do painel lá na frente. Botão que desliga o controle de tração, e a gente tem aqui para você ligar ou desligar o hand-up display. Mais embaixo você abrir a tampa para reabastecer o carro. Para a gente ligar, antes disso, a gente tem aqui os limpadores, né, de para-brisa dianteiro e traseiro. Desse lado aqui, toda a parte de iluminação do carro. Aqui embaixo também nós temos um piloto automático, que é um piloto automático convencional, não é um adaptativo. Desde os Corollas mais antigos, eles utilizam essa mesma alavanca aqui. Realmente a Toyota aproveita bastante. A gente aperta no freio e aí aperta o botão aqui para poder ligar o carro. E a gente vê as boas-vindas aqui que o carro dá, a tela de boas-vindas do Prius. Do lado esquerdo a gente tem as informações básicas, principalmente aqui em relação à velocidade, ao consumo de combustível. E aqui também do lado direito a gente tem algumas informações, né, na verdade ao centro. Chama as informações aqui do carro, como por exemplo, se ele está usando motor elétrico, se ele está usando motor a combustão, se o carro está servindo como gerador ou se ele está se movimentando. Tem informações de bússola, rádio, informações do ar-condicionado, né? Então ele é um computador de bordo aqui bem completinho. Já para o outro lado aqui nós temos a informação se o carro está em R, N, D ou P. Vai ligar novamente o carro aqui. Como a bateria está baixa, provavelmente logo já ligou o motor a combustão, né? Então a primeira vez ele estava totalmente elétrico porque ele tinha carga, agora como a carga está mais baixa ele já foi para combustão. Essa tela aqui em cima, né, são TFT de
4.2 polegadas, e aqui a gente tem uma multimídia, que é não uma das mais modernas, porém ela atende relativamente bem. A gente tem o GPS, porém aqui no menu a gente consegue fazer algumas regulagens, né, tem algumas opções. Quando a gente vem para a parte de baixo, a gente tem aqui o ar-condicionado, ele pode ser automático e também ele é de 2 zonas, né? Partindo mais aqui para baixo, a gente tem o P. Então quando você vai parar o carro, o P não é no câmbio, mas sim aqui. No câmbio, a gente tem a opção do R, que a gente precisa do freio, a gente joga para a esquerda e para cá ele vai pro R. E aí ele aciona já aqui a telinha. Quando você põe para cá, para trás, ele vai pro D. E aí quando você quer parar o carro, você simplesmente aperta aqui o P. E o freio de mão, vale lembrar, ele é no pé. Na verdade não é freio de mão, mas freio de estacionamento. Aqui você tem as opções do modo de condução do carro. Quando você aperta esse botão, ele está totalmente no modo normal. Porém, quando você aperta, ele vai pro Power, fica vermelho, o Eco fica azul. E o normal, ele muda também para um cor mais cinza. E aí quando você quer o carro totalmente elétrico, você aperta o EV. Nesse caso aqui, como o carro está sem bateria, ele mostra, na verdade está com a bateria baixa, né? Não sem bateria, senão o carro não daria. Você aperta aqui, ele avisa, a bateria está baixa, então não é possível você andar apenas no modo elétrico. Aqui a gente tem um recarregador de smartphone por indução, então se o seu celular tem essa opção, você consegue deixar ele recarrega. Temos 2 porta-copos, é legal essa diferença de cor aqui do branco com preto. A chave é uma chave convencional, então ela não é canivete, mas também ela não tem opção nenhuma, como por exemplo abrir o porta-malas. A tampa do porta-malas ele não abre por aqui. A gente tem aqui um bom apoio de braço, ele é todo macio ao toque. E o interessante dele, você aperta o botão, ele abre para o lado, ele não abre como os outros, que ele abre para cima. Você tem essa tampa que você pode tirar e aqui você tem um espaço bem considerável. E o legal é que aqui é tudo com flanela, né? Raramente a gente vê acabamento bom assim nesse compartimento. Quando a gente parte aqui para os bancos, a gente tem um banco muito bem feitinho. A gente vê que o forro dele é muito bom, na verdade aqui toda essa parte do couro, ela é bonita, é um banco que ele acaba abraçando bem a pessoa. O encosto aqui também, ele é bem robusto e muito confortável, esses bancos são muito bons. Cinto de segurança tem regulagem de altura. A gente tem aqui um porta-luvas, que ele é um porta-luvas bem simples, né? Ele não tem luz, bem como refrigeração. E o painel aqui, tem bastante black piano, né? Eles utilizam bastante esse recurso por achar que fica bem bonito esse contraste aí entre cores. Quando a gente vem aqui para cima, nós temos aqui o parasol, ele acende a luz quando você abre a tampa. Isso funciona para os dois lados, né? Tanto para o passageiro quanto para o motorista. Acende a luz. E nós temos aqui também fotocrômico o nosso retrovisor. Bom pessoal, estamos aqui debaixo então do Prius. Aqui a gente infelizmente não consegue ver muita coisa porque tem essa tampa aqui toda na parte de baixo. A gente vê aqui a suspensão dele, uma suspensão McPherson convencional, onde a gente tem aqui a barra de direção, a gente também tem o braço aqui inferior da suspensão, é uma suspensão convencional, como a gente tem aí na maioria dos carros. Quando a gente passa para essa parte aqui atrás, a gente vê que tem esses cabos laranjas, esses cabos significam cabos de alta tensão, que é o que faz a ligação, somente a gente passa a tensão das baterias para o motor, vice-versa. No Prius, essa tensão costuma ser de 200 até 250, dependendo aí da geração do carro. E a tensão alta ela é importante porque ajuda na recarga do carro, reduz o tempo de recarga da bateria. Aqui a gente tem o sistema de escapamento, ele fica embutido no assoalho, a gente pode perceber que isso é um detalhe importante, porque também reduz as turbulências aqui na parte de baixo do veículo. As baterias têm capacidade de 1,3 kWh, e na verdade não é tanta potência assim, porque a capacidade não é tão grande. Dos carros elétricos hoje, elas são aí de 20 até 50 e poucos, porém isso para carro elétrico, para híbrido está bem coerente.
E também as baterias pesam 324,5 quilos. E também elas podem ser ou de níquel ou também elas podem ser de íon lítio. Depende do mercado, foi utilizado um tipo ou outro. A gente pode perceber os detalhes aqui da fixação do escapamento, que realmente foi bem feito. O carro foi pensado em vários detalhes. Feito realmente a construção do carro é muito boa, né? Percebe-se que realmente é um típico japonês, uma engenharia japonesa muito bem feita aqui no carro. Nós temos uma suspensão independente. Elas são de braços sobrepostos. E aqui a gente também tem um freio a disco traseiro, porém já é um disco sólido, não é um disco ventilado, como ocorre na parte da frente. Porém a gente vê que é realmente uma suspensão bem trabalhada, tem todos os sensores aqui, tudo muito bem fixado. E se você olhar a linha reta aqui debaixo do carro, ela realmente foi pensada para que o carro não tenha partes muito baixas que acabem batendo, ou raspando em lombadas, nem valetas. A gente vai dar uma volta agora então com o carro para ver como ele se comporta andando aqui na cidade, né? Uma parte muito boa desse carro aqui, ele tem um head-up display, né? Então esse head-up display ele ajuda bastante a gente a não tirar a vista da pista, né? Ele acaba ajudando bastante, além de marcar a velocidade, o head-up display ele marca também como está a carga da bateria do carro, né? Vou deixar uma prévia aqui para vocês, né? Então ele tem esse recurso bem interessante aqui que a gente consegue acompanhar tanto a velocidade que o carro está quanto a carga da bateria. Esse carro aqui ele é um carro bem confortável, né? Ele tem uma boa posição de dirigir. A dirigibilidade, a posição é bem confortável, bem bacana. Tem uma direção elétrica boa, ela não é molengona, mas também ela não é rígida em excesso. Ela consegue te passar uma boa segurança. Os freios desse carro aqui são bem eficientes, como ele utiliza freio a disco nas 4 rodas. Lembrando que na parte traseira é sólido e na frente ele é ventilado, mas dá uma frenagem muito boa. E bacana é que toda a frenagem que a gente faz acaba tendo a regeneração da energia aí do carro. Eu havia comentado do câmbio, porém não comentei da posição B. A posição B seria uma posição em que ele ativa mais a parte do freio motor do carro, né? Então é interessante quando você quer descer uma serra ou algo do tipo. Vamos pisar um pouquinho aqui, ó. O carro responde muito bem. Sobe rapidinho a velocidade, além disso, quando você precisa frear, ele também está freando rapidinho. Muito bom. Então o B seria mais para essa questão de você ter um freio motor quando você precisasse. E também o bom desse freio motor é que ajuda a regenerar também bastante a bateria. Esse carro tem 3 modos de condução, então ele tem o modo econômico. Nesse modo econômico, que a gente aperta o botão aqui e ele fica azul. É um modo que ele acaba deixando o carro, reduz algumas coisas do carro, né? Por exemplo, o ar-condicionado, para melhorar a eficiência dele. E aí a gente pode também dirigir no modo normal, que ele tenta um melhor equilíbrio entre performance e também economia de combustível, e tem o modo Power. O modo Power realmente melhora muito o desempenho do carro, porém o consumo é bastante comprometido. A gente consegue também andar aqui no modo elétrico, totalmente elétrico. Não conseguimos no momento porque o carro ele não está muito recarregado. A bateria está com uma pouca carga, a gente consegue até ver aqui. Estamos freando, o carro está ganhando energia, está sendo recarregado. Então aqui representa na frente o motor a combustão, depois o motor elétrico e atrás a bateria. Aí você consegue ver todo o fluxo do carro, se ele está jogando energia para a bateria, se o motor está jogando energia para as rodas, como que está esse fluxo. Conforme a gente acelera, então ele está só na parte elétrica, né? Então ele está jogando a energia para a roda. Quando a gente freia, ele faz o movimento inverso. Ele pega da roda e usa para recarregar a bateria do carro. O silêncio a bordo também do carro é muito bom, você percebe que realmente o carro é bem silencioso. O carro tem uma boa estabilidade nas curvas, por ser um carro baixo, isso ajuda bastante. Algo interessante no carro é que mesmo ele sendo baixo, ele não raspa em lombadas,
nem valetas, isso provavelmente porque a suspensão, como ela tem um curso menor e ela é bem rígida, ela acaba ajudando nisso. Mas é interessante que mesmo rígida ela não compromete o conforto do carro. O carro consegue ser firme, né, mas bem calibrado, mesmo com curso pequeno, consegue atender muito bem o que o carro, as necessidades aí do carro. O desempenho do carro não é sensacional, mas é um desempenho bom. Eu acho que para um híbrido é bem bacana, tanto que eu até digo como um ponto positivo do carro. Diferente do Golf GTE, que nós gravamos, inclusive está na descrição aqui do vídeo o link para ele. O Golf GTE é um carro muito focado na questão mais do desempenho, né? Tanto na economia também, mas ele é muito focado no desempenho. Esse carro já foca bastante na economia de combustível, né? Então são carros híbridos, porém com pegadas diferentes. E o GTE, inclusive, ele tem tomada, ele é plug-in, então você consegue carregar na tomada, diferente do Prius, que ele faz a recarga apenas nas frenagens. E é muito interessante porque mesmo com pouca frenagem, a bateria do carro ela consegue se recarregar muito rapidamente. Esse carro ele consegue fazer de 0 a 100 em 11 segundos, a velocidade máxima é limitada em 165 km por hora. A gente vai tentar pôr no modo EV, agora ele aceitou. Então, estamos no modo Eco. E também estamos no modo totalmente elétrico. Então o carro aqui não está usando nada do motor a combustão. O carro está totalmente elétrico, sem ruído nenhum. Quando a bateria baixar, provavelmente ele vai... Agora mesmo a bateria já baixou. Então ele já desativou o modo aqui Eco. Então vamos colocar no modo normal para ver o rendimento do carro. Quando você está pisando, você tira do Eco, põe para o normal, você já sente que o carro dá uma acelerada, né? Você já sente esse desempenho a mais aí do carro. Algo bem bacana. Muito perceptível as mudanças de modo, como o carro muda o seu rendimento, o seu desempenho. Falando então em termos de consumo, o consumo que é divulgado é de 18,9 km por litro urbano e rodoviário 17. Ué, mas o urbano ele é mais econômico urbano que na estrada? Sim, ele é mais econômico porque o foco dele seria na parte de eficiência na cidade mesmo, né? Como ele usa muito motor elétrico, ele acaba privilegiando bastante o urbano. Já na estrada ele raramente utiliza o elétrico, a não ser que você pise fundo e você exija um desempenho melhor. Por isso os híbridos costumam ter um consumo mais interessante no urbano. Isso já é uma característica bem própria desse tipo de veículo. Quando o carro está totalmente elétrico, ele vai apenas até 50 km por hora. Se você pisar um pouco mais, automaticamente ele vai acabar passando para o modo híbrido e vai ligar o motor a combustão. Bom pessoal, então a gente está aqui no modo Power, vamos subir essa rua para ver realmente como o carro vai. Vamos lá? Pisando no máximo. O carro ganha velocidade realmente rápido, a gente só não consegue ir mais por causa dos carros à frente. Mas olha, realmente você pisa, o carro tem um rendimento muito bom, desempenho muito bom aqui, ele responde rápido, né? O motor elétrico acaba ajudando nesse torque praticamente instantâneo, ajuda bastante. Então a gente vai aqui para a parte final, vamos falar um pouco do custo desse carro, das peças, na verdade, de manutenção. A pastilha de freio dianteira está em torno de R$ 400 e os amortecedores dianteiros estão em torno de R$ 1.400. Não são preços de peças acessórias, porém são peças de boa qualidade que a gente encontra no mercado. Então o valor aí está muito próximo de alguns sedãs médios, que é mais ou menos o segmento que esse carro conseguiria competir aí. Questões de pontos positivos desse carro, que é muito bom nele. Performance, é um carro que ele desempenha bem, apesar de só 122 cavalos, só entre aspas. Como ele utiliza combinado com o motor a combustão e um elétrico, isso te dá um rendimento muito bom. Você realmente pisa o carro, responde rápido, tanto quando você está na cidade, que é só o elétrico, quando você usa ele combinado. Então acaba sendo bem interessante. Questão do consumo, é um carro que consome muito pouco combustível. Se você pegar um trânsito realmente bem carregado, você consegue médias de até 20 km por litro ou acima disso daí, como eu consegui. Então realmente é um ponto muito positivo do carro. E o conforto. Você dirigindo na cidade, você sente que o carro realmente é bem confortável. Ele consegue absorver muito bem as imperfeições do asfalto, mesmo com suspensão não sendo tão longo assim. A suspensão é firme, porém ela não
deixa de ser confortável por isso. Já as partes negativas do carro, o espaço interno para quem vai atrás, para a cabeça, acaba sendo ruim, até pelo design mesmo, pela aerodinâmica, ele acaba descendo bastante o teto e isso incomoda um pouco para a cabeça. O porta-malas podia ser um pouco mais fundo, né? Ele é raso, ele não é tão pequeno, 412 litros, mas poderia ser um pouco mais fundo. Outra parte também que esse carro poderia ser um pouco melhor seria no custo. Ele não existe mais zero, pelo menos aqui em 2021. A Toyota suspendeu as vendas dele aqui no Brasil, porém, quando ele era zero, custava aí em torno de 200 mil. Esse ano aqui, 15 e 16, você vai estar pagando em torno de 80 mil, aí sim seria um valor bem interessante pelo que o carro oferece. Para quem indica esse carro? Para quem tem ele como único veículo, tanto para uso diário quanto para viagens. Para uso diário vai pegar o trânsito pesado, é excelente, o carro é bem econômico, você tem conforto de um carro sedã, de um carro superior, tendo a economia de um carro menos que um carro 1.0, né? Uma economia, na verdade, bem maior do que dos carros que a gente tem a combustão independente da cilindrada do carro. E também digo para quem gosta de um carro com uma pegada um pouco mais futurista, quer ter um carro diferenciado aí na média das pessoas, é um carro bem interessante. Só para viagem já não aconselho, eu acredito que tem outros carros a combustão que sejam melhores aí. Mas como o único carro da casa, é bem interessante, somente que vai pegar trânsito pesado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da avaliação desse carro aí. Nosso primeiro híbrido aí do mundo, né, e realmente o mais vendido. Se vocês gostaram, por favor, deixa aquele like lá, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais, com o WhatsApp. Ajuda a divulgar o canal, porque a gente consegue assim também trazer mais conteúdos aí, mais avaliações, conteúdos aí também um pouco mais técnicos, outros tipos de conteúdos mais diversificados. Então, pessoal, também acompanha a gente aí no Instagram e no Facebook no GT Car School. Aguardo vocês na próxima, pessoal. Até mais. Obrigado. Valeu.